falando com eles, tá? Seguinte, a gente viu um pouco de titulação, vai ter alguns exercícios extras de titulação pra gente, mas agora a gente vai entrar em conteúdo já novo, que é o conteúdo que nós vamos ver agora, pelo menos até o final do... Duas Júlias? Bom dia. Olá, Júlia. Esqueceu de trocar o nome. Monstro texano. Não, tranquilo, Xará. tranquilo, tranquilo. A pessoa vai embora. Ai, gente. Não precisava ter feito isso, não. Mas tudo bem, vamos lá. Nós estávamos falando sobre titulação, né? Que é uma forma de você determinar quantitativamente, né, a quantidade ou volume de uma determinada solução que você não sabe, né? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre cinética química. O que é cinética química? Cinética química, ela está relacionada à reação, o grau de reatividade. Mas quando vocês vão estudar a cinética química, sempre tem assim, ó, cinética química e termodinâmica química, ou seja, a cinética de uma reação e a termodinâmica de uma reação. Fatores, né? Fatores cinéticos e fatores termodinâmicos. Eu acho que vocês já devem estar vendo com o Daniel, ou já viram, não sei, termodinâmica, né? E termodinâmica tem a ver com o calor, né? Termo, calor, dinâmica, reação. Então, reações pelo calor. Mas quando a gente vai trazer isso para química, nós temos uma diferençazinha. Então, nós temos os fatores que são fatores cinéticos e os fatores que são fatores termodinâmicos. Qual que é a diferença de um fator cinético para um fator termodinâmico? Primeiro, cinético está falando sobre a velocidade da reação, né? Se a reação ela vai ser rápida ou lenta, todos são fatores cinéticos. Os fatores termodinâmicos estão relacionados com o equilíbrio de uma reação, né? Se a reação ela está em equilíbrio. Por isso que, às vezes, se eu colocar determinado produto, por exemplo, eu coloco hidrogênio e água. Pelo fator cinético, eu posso obter mais rapidamente água, né? Mas pelo fator termodinâmico, eu posso obter mais facilmente, mais rapidamente, peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Tá? Então, se vai ser fator cinético ou termodinâmico, Bom dia. bom dia, agora sim. Se vai ser fator cinético ou termodinâmico uma reação, vai depender da quantidade e da temperatura dessa reação. Mas a gente não vai trabalhar agora os fatores termodinâmicos de uma reação. Nós vamos trabalhar os fatores cinéticos de uma reação. Porque os fatores cinéticos eles são em grande quantidade e maiores, né, do que os fatores termodinâmicos. E outro, se você entende um fator cinético, você entende um fator termodinâmico. Tá? Então, a cinética de uma reação, deixa eu ver, vou escrever aqui, e aí tem essa luzinha aqui no meio, e aí vocês já vão perdoando aí. Então, a cinética de uma reação está relacionada à velocidade que essa reação pode ocorrer. Então, a cinética está relacionada à velocidade. E essa velocidade ela está relacionada a colisões. Vamos tentar abstrair um pouquinho. Quando você... Só um minuto. Vamos abstrair, mas vamos abstrair com formas de ver. Peraí.
Desculpe o atraso, professor. Entrei um pouco mais tarde. Aí, voltamos aí, Daniel. Bom dia. Desculpe o atraso, professor. Tranquilo. Então, ó, a primeira coisa que vocês têm que entender de cinética é que cinética está relacionada à velocidade de uma reação. Se a reação vai ser lenta ou mais rápida, a cinética que vai definir. Mas o que significa uma reação? Uma reação é sempre quando eu tenho a união de dois compostos para formar um terceiro ou a decomposição de um composto para formar outros dois. Então, isso é uma reação. Então, uma reação química é todo aquele processo que vai ter a formação de novos compostos. Eu posso fazer novos compostos, né? Eu posso produzir novos compostos a partir de dois compostos diferentes, ou eu posso formar novos compostos decompondo um único produto. Exemplo, eu posso formar água. Como é que eu formo água? Para formar água, eu preciso de hidrogênio e oxigênio para formar água. Agora, eu também posso pegar a água e decompor em hidrogênio e oxigênio. Isso evidencia uma reação para mim. Só que antes de mais nada, depois disso, vocês precisam entender o seguinte, que uma reação ela pode ser espontânea ou não espontânea. Reações espontâneas estão ligadas à velocidade. Quanto mais espontânea for a minha reação, mais rápida ela vai ser. E a velocidade que nós estamos falando é a velocidade de colisão de um átomo com outro átomo. Então, se eu tenho uma velocidade de colisão muito pequenininha, muito devagar, eu vou ter pouco produto sendo formado. Se eu tenho uma velocidade muito grande, eu vou ter muito produto sendo formado por uma quantidade de tempo muito menor. Tá? Vamos usar de novo o exemplo da água. A água, se eu pegar hidrogênio e oxigênio e colocar dentro de um frasco, não vai formar água. Tanto é que se nós estamos agora num tempo seco, aqui em Goiás, mas eu tenho hidrogênio e oxigênio no meu ar. E por que então não chove? Porque eu não tenho uma quantidade grande de energia para fazer com que as moléculas, tanto de gás oxigênio quanto de gás hidrogênio, se choquem uma com as outras. Então, por eu não ter uma quantidade extra de energia, só vai a energia das moléculas. E a energia do hidrogênio e do oxigênio são muito pequenas. Tá? Então, para eu produzir água em laboratório, o que eu preciso? Eu preciso juntar oxigênio e hidrogênio, mas eu preciso forçar essa reação. E como é que eu forço essa reação? Eu forço essa reação colocando pressão e temperaturas altas. Aí eu consigo produzir água. Tá? Esse choque que eu estou dizendo para vocês é a teoria das colisões. Quanto maior for a colisão, mais rápida vai ser a minha reação e o produto vai ser produzido mais rápido. Quanto menor for a colisão, quanto menor a velocidade da colisão, menor vai ser a velocidade de uma reação e mais lenta vai ser a formação de um produto. Tá? Isso funciona tanto para a formação de produtos quanto para a formação de reagentes. Lembre-se que sempre que a reação ela pode ser tanto para a formação de um produto quanto para a decomposição e formação de dois outros reagentes iniciais. Tá? Então a teoria da colisão é isso. Ok. Outra coisa. Uma colisão ela pode ser de dois tipos, mas eu acho que agora vocês não precisam saber disso. A colisão pode ser de dois tipos, três tipos. Ela pode ser frontal-frontal, frontal-lateral ou lateral-lateral. Tá? Algumas moléculas, quando elas se colidem frontalmente, elas não reagem. Mas quando elas se colidem lateralmente, elas reagem.
Onde que a gente estuda isso? A gente estuda isso em orgânica e inorgânica do ensino superior. Tá? E algumas vezes uma reação ela não ocorre cineticamente, mas ela ocorre termodinamicamente. Ou seja, às vezes a colisão de forma cinética seria a colisão frontal. Mas se eu colocar em meios termodinâmicos, a molécula não vai se chocar frontalmente, ela vai se chocar lateralmente. Precisa saber disso agora? Não, até mesmo porque vocês precisariam de um conhecimentozinho mais profundo para saber esse negócio de colisão frontal, lateral ou frontal lateral. Por agora, só lembre-se que para ter velocidade, eu preciso de colisão. Colisões rápidas significam que eu tenho moléculas viajando de uma forma mais rápida. Colisões lentas, então a velocidade de uma reação vai ser bem mais lenta. Tá? Beleza. Depois disso, vocês já viram isso, mas não canso de repetir, né? Então, eu posso pegar a formação do produto de um produto X e eu posso colocar em um gráfico. Então aqui, nesse gráfico, eu tenho a energia, e aqui eu tenho o tempo. Vocês já viram isso aqui? Tempo. Vamos melhorar tempo. Vamos colocar sentido da reação. Sentido da reação. Vocês já viram esse gráfico que eu vou mostrar agora, que é o gráfico de termodinâmica, termoquímica. Vocês já viram isso aqui. Então, se eu tenho um reagente aqui embaixo e um produto aqui em cima, esse gráfico aqui, produto C, esse gráfico aqui, ele vai ser endotérmico ou ele vai ser exotérmico? No caso, exotérmico é endotérmico? Ele vai ser endo ou exo? Exotérmico? Exotérmico. Por quê? Porque estou liberando. Sim, porque está saindo energia. Sim. Opa, amor, desculpa que eu confundi. Para sair de um ponto mais baixo e ir para um ponto mais alto, eu tenho uma reação do tipo endotérmica. Eu preciso fornecer energia para que isso aqui ocorra. Tá? Então, esse gráfico aqui é do tipo endotérmico. Vou até colocar aqui na frente. Endotérmico. Agora, se eu tenho um produto aqui em cima, um reagente aqui em cima e um produto aqui embaixo, C, A mais B. Eu tenho uma coisa que ela é exotérmica. A gente já viu isso aqui. A gente já fez algumas reações do tipo endotérmico, do tipo exotérmico. Endotérmico, o que significa? Que para ele sair desse ponto mais baixo e ir para esse ponto mais alto, eu preciso fornecer energia. Fornecer energia. Vou colocar só fornecer. Vou colocar temperatura, mas nem sempre a temperatura. Mas eu preciso fornecer temperatura, preciso fornecer uma energia de alguma forma.
Agora, se eu tenho um produto lá em cima e os meus reagentes aqui embaixo, significa que nesse processo aqui eu vou liberar energia. Se eu vou liberar energia, vai ser um processo exotérmico. Então, libera energia. Pergunta: qual desses dois aqui vai ser termodinâmico? Qual desses dois aqui vai ser cinético? Qual vai ser termodinâmico e qual vai ser o quê? Qual vai ser? Cinético. Cinético. Isso. No caso, seria o endotérmico seria termodinâmico e o exotérmico seria cinético. Vamos lá. Quando eu tenho uma coisa cinética, eu tenho uma coisa que ela é mais rápida, né? Não importa se eu estou liberando energia ou recebendo energia. Então, esse aqui, ele vai ser cinético, igual você falou. Agora, uma coisa termodinâmica para acontecer, eu preciso de energia. Então, o endotérmico, a gente chama ele de um processo termodinâmico, enquanto o exotérmico, eu chamo ele de um processo cinético. Ok? Ok. Beleza. Então a gente tem que falar agora de velocidade dos fatores que influenciam uma reação. Então, deixa eu apagar aqui. Então, fatores que influenciam uma reação do tipo cinética. Então, eu tenho os fatores que são do tipo cinético. Fatores cinéticos que nós vamos ver são o estado físico, temperatura, concentração e superfície de contato. Então, nós temos esses fatores cinéticos. Aí o último, um catalisador. Então vamos lá. Fatores cinéticos. Primeiro, todos os valores que nós estamos falando aqui, todos os conceitos que nós vamos falar aqui, é em relação à velocidade. A velocidade de uma reação. Então, coisas que eu quero reagir mais rápido. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se eu quero fazer com que uma coisa reaja rápido, eu quero que ela tenha muita energia acumulada ou pouca energia? Só com pouca energia, no caso? Levando em consideração? Se eu tiver pouca energia, eu precisaria fornecer energia para essa reação ocorrer. Então, ela seria mais lenta. Mais rápido. Então, eu quero, mais rápido. quanto maior a quantidade de energia, mais rápido. Agora, uma outra pergunta. Qual que é o estado físico daqueles 3 que vocês estudam lá no 9º ano, que ele tem a maior quantidade de energia? Sólido, líquido ou gás? Sólido, líquido, gasoso. Qual que tem a maior quantidade de energia? Líquida. Muito bem, Diogo. O gás. Yes. Se a gente comparar os 3, o sólido ele é muito próximo, então ele tem uma quantidade de energia baixa. O líquido
ele é um pouquinho mais afastado, então a quantidade de movimentação, lembra, movimentação, colisão é maior. Agora o gás, ele tem colisão o tempo inteiro. Então, o estado gasoso é um estado onde eu tenho maior quantidade de energia acumulada e eu tenho maior possibilidade de colisões. Então, um dos primeiros fatores cinéticos que vão interferir se a reação vai ser mais rápida ou mais devagar é o estado físico. Todos os gases, eles têm fatores cinéticos maiores em uma reação. Ou seja, vai ser mais rápido uma reação com substâncias no estado gasoso. O próximo é a temperatura. Igual eu acabei de falar, temperaturas mais altas ou mais baixas vão fornecer maior quantidade de energia? Quantidade mais alta. Mais alta. Então, temperaturas mais altas vão favorecer uma reação mais rápida. Temperaturas mais lentas vão fazer com que a reação tenha uma velocidade mais lenta. Então, a gente já falou do estado físico, da temperatura, e agora a gente fala da concentração. Quanto maior quantidade eu tiver, mais rápido vai ser a minha reação. Então, se eu tiver 0,5 mols do produto AB e eu tiver 2 mols do produto AB, o que tiver em maior quantidade vai ter uma velocidade maior. Por quê? Colisão maior, quantidade de espécies para colidir um com o outro em maior quantidade. Superfície de contato. Superfície de contato é meio difícil de vocês imaginarem. Mas vamos tentar fazer a seguinte comparação. Eu tenho uma porta de ferro e eu tenho uma janela de ferro. Qual que tem maior superfície de contato? A porta ou a janela? Maior superfície de contato? Uhum. Como assim, superfície de contato? Eu não entendi. Deixa eu melhorar essa minha fala. Quando você toma aqueles comprimidos efervescentes, vocês já pegaram aquele comprimido e transformou ele em pó? Já. Quem que vai mais rápido? Quem que efervesce mais rápido? O comprimido, quando ele está todo inteirão, ou o pozinho? Pó, não? O pó? E por quê? Porque as moléculas já estão separadas de algum modo? São quebradas? Porque eles têm maior superfície. A superfície do pozinho é muito maior do que a superfície do comprimidozinho. Enquanto o pó você consegue penetrar praticamente a água por um todo, o comprimidozinho ele tem só uma pequena superfíciezinha. Então a água tem que quebrar as ligações ali. É legal quando a gente faz esse experimento em laboratório. Eu pego, dou 2 comprimidos para vocês e falo assim, esse você joga na água inteiro e esse aqui você transforma ele em pozinho. O pozinho vai extremamente mais rápido, porque eu tenho uma superfície de contato para uma reação muito maior. Enquanto o comprimidozinho, eu tenho uma superfície de contato muito menorzinho. Então, quando eu tenho uma superfície de contato muito maior, eu tenho velocidade de uma reação mais rápida. Quando eu tenho uma superfície de contato muito menor, eu tenho uma velocidade de uma reação mais lenta. Legal, né? Uhum. E por último, o catalisador. Esse não precisa nem explicar muito. O que é um catalisador? Para que serve? Alguém falou? Amanda? Pra aumentar, aumentar algum efeito de alguma coisa? Acelerar. Isso, aumentar o efeito, acelerar. A Amanda até tinha falado.
Então, reações que elas são mais lentinhas, apesar de terem tudo isso aqui, apesar de estar no estado gasoso, tem temperatura alta, tem grande quantidade, tem uma superfície muito grande de contato, reações que são mais lentinhas de acontecer, eu coloco um catalisador, que pode ser químico ou físico, e ele vai acelerar a minha reação. E um catalisador bom é aquele catalisador que não vai interagir com os compostos. Ele vai apenas acelerar o composto, a reação. Exemplo, um catalisador de carro no motor. Ele serve para acelerar o processo de combustão da gasolina ou do etanol. Mas ele não interage com a gasolina e com o etanol. Ele só acelera. Ele vai acelerar o processo, sem acontecer nenhum tipo de reação ali dentro, com ele. Ele pode acelerar aumentando a temperatura ou aumentando a pressão da reação, tanto faz. Então, esses são os nossos fatores cinéticos. São fatores que aumentam a velocidade de uma reação química. Tá bom? Ok. Quanto tempo nós temos ainda para essa live acabar? Não mostra aqui. Não mostra. Não vou te mostrar. Tá. Vocês teriam que fazer hoje exercício da página 232, né? Não é mesmo? Uhum. Tá. 232 é do 234 ou só o 232? Os exercícios de fixação. Só o de fixação? 234. Tá. Vocês vão fazer o seguinte. Os exercícios da página 200, vocês vão deixar ele para quarta-feira. Hoje não tem exercício para casa. Só me manda os da semana passada, eu vou abrir daqui a pouquinho a pastinha para vocês colocarem. Então, hoje não tem. Tá? Vocês só vão me entregar os da semana passada. Dúvidas no que eu falei aqui de fatores cinéticos? Não? Tá. Então, na quarta-feira a gente vai falar sobre cálculo de velocidade. Oi? Não? Dúvidas, não? Realmente tá uma bosta. Ok, aqui também tá horrível. Agora deu os 40 minutos. Não ia dar mesmo para explicar a velocidade. Então, na quarta-feira eu explico velocidade para vocês e a gente faz alguns exercícios de velocidade. Tá? Hoje não tem exercício para casa, mas precisam me mandar aqueles exercícios da semana passada. Daqui a pouco eu abro a pastinha. Então, abraço para vocês e até quarta-feira. O professor? Tchau.